lindões, Fraiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre aquele final de La Casa de Papel, parte 5, volume 1, que estreou nessa sexta-feira, dia 3, e gente... Meu Deus do céu, ainda não superei, eu recentemente assisti, já gravei um vídeo, eu tô no meu segundo e eu tô assim ainda em surtos com o que aconteceu. Obviamente, né, como vamos falar do final, vão ter spoilers nesse vídeo, então fiquem avisados e se inscreve no canal porque a gente ainda vai falar muito de La Casa de Papel aqui. Então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Precisamos falar de Tóquio. No último episódio de La Casa de Papel, parte 5, volume 1, a gente tem um episódio inteiro focado na história da Tóquio, tanto do contexto do passado, até o momento que ela chegou ali, também o significado do nome dela, e a gente vê ela sendo morta de forma muito brutal. Bom, gente, eu não podia deixar de fazer um vídeo só pra falar sobre a Tóquio, principalmente depois da morte dela, mas principalmente porque a personagem, ela é um símbolo, né, pra série. Tóquio é uma personagem que, assim, vai até o fim. Esse episódio, que foi a construção completa da personagem, foi absurdo. Era um episódio extremamente necessário e ainda pra fazer a gente se apegar mais ainda. E tipo assim, pô, Netflix, por que você fez isso comigo? Eu nem superei a Nairobi ainda e você me leva a Tóquio, sabe? Mas quando eu tinha visto o trailer e que o ex-namorado dela retornaria, né, que é o René, eu imaginei que bem provavelmente eles poderiam fazer uma história dele paralelo com a do Ryu. Tanto que eu achava até que o Ryu queria morrer. E acabou que sim, foi uma história paralela, mas muito mais pra contar a história da Tóquio, pra falar justamente como ela viveu as vidas, como ela viveu os amores dela. E assim, que episódio magnífico, que episódio lindo que foi esse final. Eu vou explicar basicamente como que foi a minha reação assistindo ao último episódio. Primeiro que assim, todo aquele flashback da Nairobi com a Tóquio falando sobre morte, eu já fiquei com a pulguinha atrás da orelha que a morte dela vinha aí. Mas quando a gente chega no último episódio e é totalmente focado, pai amado, eu já sabia que vinha. Só que eu tive reações completamente conflitantes. Eu comecei o episódio e falei, a Tóquio vai morrer. E aí quando a gente percebe que são só os braços e as pernas, e ela fala a seguinte frase, eu levei 5 tiros no dia que eu matei o Gandia. Eu fiquei, o Gandia tá vivo ainda, então ela vai sobreviver. Quando ela foi alvejada, eu fiquei tipo assim, como assim? Mas ela tá lá, alvejada, o Gandia tá vivo ainda. E Tóquio veio ali com um grande finale, né, de explodir a granada e todas que ela vestia e levar todo mundo que tava junto ali. Eu achei muito corajoso eles terem matado justamente a Tóquio, eu já tinha achado muito corajoso eles terem matado a Nairobi, mas principalmente porque eles acabam fazendo algo que é incomum, né? Geralmente o narrador da série, ou ele vem de uma perspectiva já de morte, realmente, ou ele vem como o único sobrevivente, tanto que existia, né, a teoria falando que a Tóquio era a única sobrevivente do assalto e ela tava na prisão contando essa história. Não necessariamente precisaria ser nessa sequência, né, ela poderia estar de algum lugar contando essa história de como o assalto impossível deu certo e ela saiu dali, enfim. E eu acredito que é isso que acaba surpreendendo muito, porque principalmente essa parte tendo 2 volumes, a gente não imaginava que se ela fosse morrer, fosse logo nesse volume 2, mas também um excelente gancho pra gente continuar e esperar até dezembro, que parece assim, ano que vem, sabe? Eu sabia que a gente ia maratonar esse volume 1 e já querer o segundo pra amanhã, que bem provavelmente a gente vai maratonar muito, que nem fez com essa. Bom, gente, como eu falei, a Tóquio ela é uma personagem extremamente importante, ela se transforma quase que em um símbolo pra temporada. Eu acho que sim, cada personagem tem a sua importância muito grande, mas a Tóquio, ela tem uma relação, inclusive, muito grande com o professor, e é muito interessante como eles fizeram toda a construção dela e dedicaram um episódio inteiro, né, pra contar a história dela. E eu acho que o que torna essa morte tão emocional, além de ser uma personagem tão cativante, é principalmente porque a gente sabe que ela tá desde o início de tudo. E foi muito legal de como eles acabaram trazendo o início da série. A parte 1 e 2 foi o que fez a gente gostar dessa série, gostar dessa história e gostar desses personagens. Como eu falei no meu vídeo de análise com spoilers, essa parte 5, se você chegou até aqui, você simplesmente
realmente compra tudo porque você já tá totalmente entregue a esses personagens e essa história que tá sendo contada. Então foi muito gostoso rever esse primeiro momento de quando o professor chama ela ali e da gente ter a noção completa do porquê o professor escolheu ela. Um dos aspectos que engrandecem esse final é justamente a gente ter a história dela do passado, porque a Tóquio, ela sempre foi uma personagem que carregou um peso emocional muito grande e ela sempre trazia todo esse contexto dela ter perdido o grande amor da vida dela por causa de um assalto, e em vários momentos que a gente via inclusive a Tóquio sendo mais explosiva, a gente via como ela realmente se entregava às coisas. E agora, tendo esse contexto do namorado, o René, que é interpretado pelo queridíssimo Miguel Ángel, eu amo esse ator, já fez Sense8, já fez Skyroho, ele sempre tá incrível e gostei muito de como eles trouxeram um personagem pra contar esse contexto. E quando a gente tem essa história do passado dela, a gente consegue entender que também muito da intensidade da personagem tem a ver com a culpa que ela carregava, porque o grande amor da vida dela não queria assaltar bancos porque era mais complexo e mais arriscado, e a morte dele veio justamente por causa de um assalto ao banco. Mas tudo sempre foi em prol de correr atrás da própria liberdade. Inclusive aquela cena do bondinho, que é uma cena muito linda dos dois, ela fala de como ela imaginava a vida dela ali na adolescência e agora na fase adulta, como que ela se vê e não é nada do que ela imaginava. Eles falam inclusive sobre os assaltos serem uma forma de liberdade, não simplesmente porque quer ter coisas, mas sim quer ter a liberdade de fazer o que quiser. Isso fica mais bonito ainda quando a série traz esse contexto de viver várias vidas em uma única vida. Então, mesmo que a história do passado do namorado dela seja para falar muito mais sobre a Tóquio, também demonstra como ela conseguiu ter amores, grandes amores na mesma vida. Então, ela viveu vidas diferentes. O Ryu, ela vai lembrar de momentos bonitos, como a gente vê ali no final, né? Ele se vendo pelo buraquinho e ele, tipo, querendo fazer o máximo para salvar ela. E ela falando que tava lembrando deles dançando e tudo mais. Meu Deus, eu tô já emocionada aqui de novo. E ela também lembrando do ex-namorado dela com o samuraizinho, sabe? E aí a gente também entende o contexto do porquê do nome dela ser Tóquio, sabe? Meu Deus. Ai, eu não achei que ia ficar tão emotiva pra gravar esse vídeo. Eu não chorei nem com o final da série. É que eu tô refletindo ainda com a série. Então, assim, foi lindo, lindo como eles conseguiram trabalhar a personagem e dar um grande significado pro nome dela. Eu só fico pensando que no volume 2, talvez eles trabalhem inclusive isso, sabe? De explicar o nome dos personagens, porque que cada cidade era importante para cada um deles. A Estocolmo a gente sabe que acaba sendo uma piada com o que ela viveu. Alguns a gente vai tendo ao longo da temporada, mas assim, o que eles construíram com a Tóquio e por que o nome dela é Tóquio foi realmente assim incrível. E ai, gente, o professor também, todo sentido, toda a construção da cena, assim, não tem como você não se emocionar. E além dessa grande homenagem de fazer a gente entender contextos da história da Tóquio, eles trabalham muito bem a relação dela com o Gandia, porque a história deles começou desde a parte 3, teve toda aquela relação de que ele colocou ela lá na salinha, ele torturou bastante dela, principalmente psicologicamente, e eles conseguiram trabalhar muito bem de como um acabou criando intimidade com o outro a ponto de saber exatamente onde um consegue atingir o outro. E é isso que também torna esse final tão impactante pra gente, né? Primeiro, por toda a questão que já tinha acontecido com a morte da Nairobi, ninguém nunca aceitou bem. A gente, inclusive, vê nessa temporada os reflexos disso. E tudo sobre o Gandia, né? A forma que ele tratava a Nairobi e como ele fez pouco caso da morte dela, a forma que ele matou, sabe? Foi muito desumano tudo, e por isso a gente ficou tão sentido também, e lógico, porque a personagem era muito querida, mas também a forma que ele tratava a Tóquio, isso também tem um peso muito grande. Então, ali, essa relação do Gandia com a Tóquio era pessoal o negócio mesmo. E apesar da temporada trazer alguns momentos de, por exemplo, o Bogotá batendo nele, depois a Tóquio também indo pra cima dele, sabe, dando um monte de porrada, que foi incrível assistir, inclusive, a gente vê como eles colocaram, inclusive, como objetivo final dela. Depois do
no momento que atiraram 5 vezes nela, ela sabia que ela ia morrer, ela não tinha muitas chances ali, principalmente se eles conseguissem entrar, e conseguiram, mas ela levou como objetivo de realmente, pelo menos, levar ele junto com ela. E essa relação, ela é tão grande que a gente viu, né, mesmo ela quase ali já morta, agonizando, ele ia atirar nela, ia ser ele quem ia atirar nela, mas a Tóquio deu a palavra final. Ela levou eles dois juntos com a granada ali. E sem falar tudo que a gente vê nesse episódio, né? Como ela realmente é uma sobrevivente. O episódio fala sobre isso, de como ela sobreviveu a tudo isso, desde ali da história do passado, da história com o namorado, como ela sempre foi uma sobrevivente, inclusive da vida. E essa temporada trouxe cenas impactantes, como ela jogando a granada de volta. Ela literalmente deu o sangue dela nesse episódio. E sem falar assim, né, gente? Essa cena super impactante. Ela já tinha levado 5 tiros brutalmente ali, mas também depois a forma que ela foi alvejada, sabe? Foi muito pesado. A construção desse episódio é simplesmente impecável e é o que torna ainda mais emocionante, não só o carinho que a gente tem pela personagem, tudo leva a gente a crer que sim, ela vai ter um fim, e quando chega nesse momento, a forma que é feita é de forma muito brutal e muito emotiva, e é por isso que a gente sente tanto. E assim, principalmente na parte 4, eles já tinham construído uma relação entre a Tóquio e a Nairobi bem grande, e pra mim foi muito impactante ver um flashback da Nairobi. Primeiro que eu não tava esperando ver a atriz de novo, a personagem na série, mas principalmente pelo diálogo muito bonito que eles trouxeram. O diálogo era justamente sobre morte. Eles sabiam da intensidade desse plano, inclusive a própria série acaba trazendo uma referência na fala da Nairobi, falando, como que é depois que a gente levar um tiro no meio da cabeça, que é exatamente a forma que ela morreu. Elas também têm uma fala muito bonita sobre a vida após a morte, porque a própria Nairobi fala sobre a não existência, né, depois disso tudo, mas que a memória fica, e ela até fala, né, eu tenho certeza que o Helsinki lembra de mim no Natal. E sobre essas amizades, sobre como não é sobre ter pessoas, mas sim memórias das pessoas, memórias boas. E eu acho que esse é o grande legado que a Tóquio e a Nairobi, todos os personagens que foram muito queridos em La Casa de Papel, deixam a memória que eles ficam, porque assim, a série ela vai encerrar essa história e eles sempre vão ficar na nossa memória, e a gente vai lembrar com muito carinho e com muita emoção do quanto eles conversaram com a gente, do quanto eles tiveram com a gente. E eu acho que a memória é isso, os momentos que a gente teve, os momentos de Bella Ciao, os símbolos que a série construiu. Já parece até que eu tô falando do final da série, mas eu acho que também isso acaba sendo a grande mensagem, né, que a temporada vai deixar. Ela já tá preparando a gente pra se despedir realmente deles, independente se todos eles vão morrer ou se eles vão sair bem dessa. La Casa de Papel sabe fazer os fãs sofrerem. Eu não tô pronta pra esse volume 2, mas quero pra amanhã na minha mesa. Lembrando que estreia no dia 3 de dezembro, e vocês sabem que teremos conteúdo de trailer, teremos conteúdo da finalização de La Casa de Papel e muito vídeo. Então, eu quero saber de vocês, como foi esse final pra vocês? Eu particularmente fiquei 5 minutos não acreditando no que eu tava assistindo. E qual que é o legado e a memória boa que a Tóquio deixa pra vocês? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!